Olá, olá, que tal? Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, ladies and gentlemen. É um prazer estarmos mais uma vez na nossa arena de experiências, compartilhando experiências maravilhosas. Hoje teremos uma mulher fantástica, Eliane Kuhn, vai estar compartilhando suas experiências transformadoras. Vamos chamar aqui o nosso parceiro, André, de toda terça-feira e quinta. Entraram. Olá, entrando a conexão. Vamos torcer para que a nossa arena de experiência consiga ficar no ar. E Bom aí, dia, André. Ou meu? boa tarde. Tá, tudo bom? Tudo jóia, tudo especial. E aí, como estás? Tudo ótimo. Depois o pessoal aí pode mandar um feliz aniversário para você também. Eu quero te mandar um grande abraço, aproveitar. E felicidades aí, meu grande amigo. Obrigado, obrigado, queridão. Eu vou ficar um Não, pouquinho aqui mudo, que tem um cara aqui fazendo barulheira, deixa no mudo aqui, qualquer coisa eu entro depois. Eu vou participando. tranquilo, tranquilo. Vou recebendo o pessoal. Bem-vindo, Eliane, bem-vinda, Bruna, bem-vindo a todos que estão entrando aqui. Bota coraçãozinho, vamos chamar o pessoal para a gente receber a Eliane Kuhn aí conosco. Vou chamar ela aqui agora. Aqui. Não é todo dia que a gente consegue fazer uma live de aniversário, né? Isso é bom demais. Bom dia, Eliane! Ia. Estão me ouvindo bem? Perfeito, Ouvindo bem, ouvindo bem. Seja muito Ok. bem-vinda conosco, essa mulher maravilhosa. A Eliane ela é só terapeuta transgeracional, psicogenealogista, consteladora, e ela tem um trabalho lindo com cavalos, ainda por cima. Quem nunca trabalhou com constelação com cavalos, é maravilhoso. Além de ser mãe, e uma pessoa fantástica. A Eliane, eu tive o privilégio de ter aula com ela, foi minha mestra, minha professora de constelação, aprendi muito com ela, e tem uma história de vida também fantástica. Então, Eliane, seja bem-vinda, te apresente quem tu és, quem é a Eliane, para depois a gente saber um pouco mais das tuas experiências. E todo mundo, vamos botar no coraçãozinho aí para vir mais gente para essa live especial. Obrigada, né? Foi uma alegria receber esse convite e bem num dia bem especial, né? Que é o teu aniversário. Daqui 2 dias sou eu fazendo aniversário, então É, só de estar na telinha aqui, tudo de bom, né? Então, muito obrigada aí pelo convite, né, para poder compartilhar um pouquinho do que é a minha história, do que é a minha trajetória, do que eu faço e do meu servir às pessoas, né? Como é que eu faço isso aí no meu servir com as pessoas? Eu sou uma gaúcha perdida aqui em Florianópolis, perdida não, já estou bem achada aqui, né? Já moro aqui desde 2004, então já não sou mais, já sou uma manezinha praticamente, né? Mas as raízes continuam firmes. De vez em quando a gente dá um pulinho lá no Rio Grande para dar uma reabastecida. uma bagualada, assim, volta com o sotaque mais puxado, alguma coisa. Isso, né? E então moro aqui desde 2004. Sou mãe da Sofia. Fiz aí uma transição de carreira, então hoje eu sou terapeuta transgeracional. Algo interessante porque o meu primeiro contato aí com o mundo terapêutico é através das constelações e por muito tempo eu me denominei consteladora familiar, mas aquilo ficava muito contido para mim. Eu sempre achei que o trabalho que eu desempenhava ia além disso, né? Porque a constelação familiar é um trabalho muito pontual, de ir lá e liberar o cliente, né? De uma terapia breve. Então, eu achava que o que eu fazia ficava um pouco dissonante com ser apenas consteladora. Então, eu sempre disse que eu era uma terapeuta. Eu acompanhava pessoas em seus processos. E daí fui descobrindo, então, esse outro lado da psicogenealogia, que sou uma apaixonada por isso, né? Com a psicogenealogia, a gente começa a entender muito mais, o universo também das constelações. Mas eu fiz uma transição de carreira mesmo, eu sou administradora, né? Ô, João, Vou administradora, sempre com um olhar na gestão de pessoas, no desenvolvimento das equipes, muito mais não no desenvolvimento da equipe focado nas metas, mas sim em essas pessoas estarem bem para poder produzir lá dentro, né? Então, esse foi o meu olhar dentro das organizações.
E daí fiz uma transição ali de carreira, né, lá pelos 30 e poucos, quase 40, e desde então venho me dedicando a esse mundo de acompanhar pessoas, né? Eu tenho lá o Eliane Kuhn facilitando caminhos. Então é isso que eu faço. Eu acompanho as pessoas para facilitar um pouquinho os caminhos delas. Eu não posso dizer assim, é só constelação, só psicogenealogia. Não, é uma miscelânea aí de coisas, né? E atualmente também eu trabalho com os cavalos, né? Que eu acabei de chegar do final de semana, estava lá em Curitiba junto com eles, quase assim offline, só junto com os cavalos, num trabalho fantástico, preparando mais pessoas para poder caminhar aí, galopar, né? Com o trabalho dos cavalos. Maravilha. Prazer te conhecer. Muitas perguntas por aqui. Conheço alguma coisa do que você falou, mas a gente gosta sempre de conversar do ponto de inflexão que você falou ali nos 30, pouco para os 40, assim, como foi esse momento para você? Como foi sentir essa questão de mudança de carreira? O que estava acontecendo na tua vida? Enfim, para nós normais que não sabem tantas coisas assim, nos sentirem mais... temos a oportunidade também, podemos fazer essa mudança, né? Isso é bem interessante, né? Porque eu percebo, não é que eu acredito, nem que eu acho que as coisas só possam acontecer assim, mas eu percebo que as mudanças mais significativas na vida das pessoas, muitas vezes acontecem por causa de uma dor, né? Então eu estava passando por um momento muito de dor na minha vida. E foi assim que eu fiz essa transição de carreira. Eu estava com um casamento um pouco desestruturado, eu não me encaixava muito bem aqui em Floripa também, né? Uma gauchona vindo para Florianópolis, com aquela coisa assim de trabalhar, né? De não olhar para as belezas daqui. Tinha um amigo que já morava há mais tempo aqui, e ele dizia assim, tá tudo bem ficar preso no trânsito, na Praia Mole. Olha aqui o que eu tô olhando na minha volta. Ou pegar o trânsito na Lagoa, levar 2 horas para passar por ali. Olha onde eu estou. E eu não compreendia isso quando eu cheguei aqui. Assim, quando eu estava trabalhando na telefonia, eu trabalhava com telecom na época, e eu ia contratar funcionários, e eles diziam assim, não, de manhã eu não posso porque eu surfo. Eu disse, como assim? Né? É um outro olhar, uma questão muito mais de ser do que de ter, de poder estar na sua conexão real, né? E então eu estava passando por um momento assim, e as minhas amigas na volta eram todas terapeutas. E eu olhava assim e dizia, eu não sou tão especial assim, eu não tenho esse dom. Então eu entrei lá no espaço terapêutico para organizar isso para elas, para administrar isso para elas, né? Então era um monte de terapeutas, né? Um monte de bruxinhas, como eu costumo dizer. E eu dizia assim, não, mas eu não tenho isso. Até que eu fui num evento da Transpessoal, no Sesc Cacupé aqui. A Silvana, que já passou por aqui, né? Que é minha comadre também, me acompanhou lá durante esse evento, onde tinham várias terapias. Muitas terapias lá. E a gente tinha a oportunidade de ir passando por cada uma delas, conhecendo cada uma delas. E quando eu entrei e participei do grupo de constelação, eu disse assim, eu fui representante e eu disse, parece que não precisa ser tão especial assim para fazer isso. E foi ali que eu me encontrei, assim, e comecei a procurar. Isso lá em 2012, comecei a procurar, e daí comecei a fazer formação. Fiz 2 formações praticamente ao mesmo tempo em constelação, porque eu achava que nunca era suficiente. Também isso é algo que eu vou olhando e vou trabalhando muito em mim. Às vezes a gente precisa de pessoas muito corajosas ao nosso lado, nos impulsionando, sabe? E isso é interessante também de observar, que às vezes a gente caminha ao lado de pessoas que têm essa coragem para nos levar para esse lugar, né? E eu sou muito grata porque eu tive pessoas assim na minha volta. Então foi numa dor mesmo, assim, que eu estava passando e num desencaixe mesmo da vida, onde aquilo do organizacional, da meta, da coisa mais puxada, já não fazia mais tanto sentido para mim. E daí eu me encontrei, primeiro foi nas constelações familiares.
E daí comecei a trilhar uma jornada. A minha professora na época me convidou para trabalhar com ela, então eu organizava tudo isso, porque eu tenho uma coisa muito legal. Eu sou guerreiro magnético lá no calendário maia, né? E eu tenho essa coisa especial de conseguir atrair as pessoas, né? E então eu comecei a trabalhar na organização desses eventos, e ela sempre me cutucando, dizendo assim, já está na hora de você dar aula, de você virar professora, também facilitadora, e eu ficava meio reticente. Mas ela é uma pessoa bem corajosa e bem audaciosa, então foi me empurrando e eu fui indo também, né? E fui fazendo essa transição e estudando outras coisas também. Foi quando a psicogenealogia também surgiu na minha vida lá em 2016, e desde então eu continuo estudando a psicogenealogia. E hoje, até assim, como consteladora, eu não me atenho só a uma parte das constelações, que são as novas constelações e que são as constelações fenomenológicas apenas. Eu trago uma outra linguagem e estudo outras escolas, que são das constelações estruturais, que são um campo de possibilidades, né? Onde tu consegue deixar o fenomenológico de lado e daí tu consegues atuar um pouquinho mais junto às empresas, a esse setting organizacional que é a minha origem mesmo, que é da onde onde eu surjo como profissional e que me encanta muito. Então eu faço, hoje eu não me dedico somente às constelações, muito menos somente às novas constelações, mas sim atuo nesse campo desse outro jeito também de olhar a constelação, que vai atingir um pouco mais de pessoas. Porque algumas pessoas têm uma dificuldade de entrega, têm uma resistência grande na entrega do fenomenológico, do se dispor ao fenômeno, né? E daí a gente consegue ter essas outras ferramentas que são das constelações estruturais e também da psicogenealogia, porque daí tu trabalha de forma gráfica com a pessoa, que daí onde ela vai tendo vários insights. Né? Não sei se eu fui muito da tua pergunta. Muito bom. E só um detalhe importante ali que você falou agora no final, né? Como é que foi para você esse desencaixe? Porque você saiu de uma área que era comercial, né? Digamos, né? De empreendedor, sei lá, não sei o que se fazia, mas voltou, mas com essa outra bagagem, né? Como é que foi essa transformação para você, assim, tipo, trazer algo palpável para as pessoas, assim, na tua experiência? Foi bem interessante poder trazer isso para as pessoas. Não ficava algo assim um pouco... tinha uma cobrança interna de, não, o terapeuta age dessa forma, não posso olhar isso como que tem essa crença, né, de que no mundo terapêutico tu tem que quase fazer doação, porque é um dom. E não é um dom, a gente estuda muito para isso. A gente se prepara muito para fazer esse trabalho. Então, realmente fica uma dualidade ali até você conseguir encontrar esse meio termo, que é o que a gente estuda muito nas constelações, né, na visão sistêmica, que é do equilíbrio. Então, quando a gente começa a achar esse equilíbrio, a gente já não tem mais dúvida, sabe? Dessa parte tão comercial ou dessa parte mais empreendedora. Passa a ver isso realmente como um negócio possível, onde existe dedicação, onde existe estudo, onde existe estratégia também, para você poder entregar o seu melhor para o público que realmente vai vir para você. Porque o meu público não é o mesmo público, talvez, da Silvana, não é o mesmo público do Ricardo, o meu público é um público diferente, que vai estar mais alinhado a isso que eu tenho a oferecer. Isso aí, a gente não fica mais com aquela veia do comercial, porque não é metas, mas são metas que você coloca para você, né? Da entrega que você está fazendo, do resultado que você está atingindo também com os seus clientes, que não é só na doação, porque quando a gente passa da medida também do quanto a gente está dando, a gente tem um prejuízo com isso também, né? A gente paga por isso, e às vezes a gente não percebe. É o cliente que fica te enchendo o saco no WhatsApp, e daí tu vai perceber, opa, ele precisa realmente do que eu tenho para dar, ou ele precisa ir de outro lugar? Ou será que eu passei na medida do que eu dei para ele, e agora ele me colocou num outro lugar, fez uma transferência, e eu estou atuando na vida dele de outro lugar, e que agora ele quer mais, como um bebezinho que quer mamar mais. Né? Desculpa, André, não te escutei, falhou. Uma vazão de energia, assim, parece. Né? Desequilibra, sabe? Desequilibra. A gente nota quando a gente passa da medida. Quer ver quando o cliente fica dizendo assim, mas eu não posso esse horário, eu só posso sábado. Eu não atendo sábado de manhã. Sábado e domingo eu estou dando curso. Então, se aquilo que eu tenho para entregar para ele for realmente importante na vida dele, ele vai dar um jeito.
Assim é quando ele diz assim, mas esse valor é muito alto. Houve épocas em que eu baixei valor, parcelei, onde eu fiz de tudo para encaixar na história doída daquele cliente e não era de mim que ele precisava. Então, hoje eu aprendi qual é a minha postura? Que no melhor momento eu vou continuar disponível para ele, no melhor momento dele, quando ele realmente precisar de mim, ele vai ter os recursos para vir para um atendimento comigo, para vir para um curso comigo. A gente tem ainda muitos alunos, né? Eu sou diretora do Instituto Luz do Ser, que a gente dá a formação, e muitas vezes os alunos, os candidatos a alunos dizem assim, mas esse curso é muito caro, não tem desconto, não tem bolsa. E daí eu pergunto, o que você pode dar em troca dessa bolsa? Porque precisa equilibrar. Se eu der mais do que ele pode suportar, vai dar ruim. A gente já passou por várias experiências dessas. Então, seja em qualquer lugar. Aqui a gente está falando do setting terapêutico, mas em qualquer negócio, onde você desequilibra, onde você dá mais, a gente vai ter um prejuízo. Não é um prejuízo para ambas as partes. Não é um prejuízo só para um lado, não. Tem um detalhe importante que eu acho que dentro dessa questão das experiências que a gente traz, e que eu passei por isso também, eu queria ver como é que foi a tua experiência nisso daí, exatamente nessa transição, né? Porque a gente vem formatado de um mundo de administração, de cobrança de meta, disso, daquilo, para fora, aí tu mergulhaste para dentro, para te conhecer, para daí entrar num servir. E aí fica meio embaralhado, assim, né? Como é que... Não, eu vou atender, mas aí de quem é essa meta? Não, essa meta não tem ninguém fora, a meta é minha. Como é que eu faço essa meta minha? Eu preciso colocar horários também de atendimento, eu escalono a quantidade de pessoas para eu ter aquele resultado. Então, como é que é essa transição, que ela não é algo muito claro para nós, mas de que é necessário a gente estar aberto? Como é que foi para ti essa experiência? Tem uma fala do meu professor, do Décio, e que eu sempre trago comigo, que é desde a hora que eu vou precificar, vou colocar valor, não vou colocar preço, mas vou colocar valor no meu trabalho, né? É o quanto eu suporto receber por isso. E também eu já percebi que é o quanto eu suporto, o quanto eu dou conta energeticamente disso. Porque eu já tentei botar na minha semana 20 pessoas para atender. Dá ruim. Dá ruim para mim, ou eu adoeço, ou se não, a vida que é muito generosa, e os clientes acabam sendo muito generosos, e desmarcam também. Então, essa meta, ela é composta de várias... Tem muitas variáveis aí nessa meta. Não é a meta do valor, porque daí, então tá, então se eu não posso atender 20, eu vou atender 10, então eu vou dobrar o meu valor, não vai funcionar também, né? Então, é o quanto eu suporto receber por isso e o quanto eu dou conta disso, o quanto o meu servir está disponível para isso. Porque não são só as 10 pessoas ou 20 que eu vou atender durante a semana, mas o curso que eu vou dar no final de semana também. Então, se eu vou me esvaziar durante a semana e eu vou dar curso aí no final de semana, eu não consigo atender 20 pessoas. E até a compensação, então, né? Se tu tem um curso final de semana, tu precisa também compensar te dando aquele tempo durante a semana, que mesmo sendo uma segunda, uma terça-feira, não é o teu sábado e domingo, já que o teu sábado e domingo não é sábado e domingo normal, digamos assim. Exatamente. Então eu gosto muito dessa fala, que é do quanto eu suporto e também do quanto eu dou conta, do quanto o meu servir realmente leva para esse lugar do mais... então, não, às vezes, eu vou te dizer assim, que a conta, às vezes, não fecha do que eu gostaria de trazer de resultado financeiro numa semana. Mas, porque tem os cursos do final de semana, e às vezes a gente não se dá conta que daí a gente está ganhando lá como facilitador, e que tem toda uma preparação, eu já tenho que viajar às vezes 1 ou 2 dias antes para estar lá naquele lugar, né? Então, tem algo que eu acho que é bem interessante entregar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que é essa diferença entre eu ser autônomo, ou eu ser funcionário de alguém, e eu ser empreendedor, eu ter lá uma empresa que nasce. Tem uma diferença nisso. Uma empresa, quando nasce, ela é um bebezinho.
E nós não vivemos, não sobrevivemos de um bebê, né? Nós que mantemos um bebê. Então, uma empresa, quando nasce, ela não nasce para te dar resultado, para te sobreviver dela. Quem começa uma empresa desse jeito, as possibilidades de não ser tão fluido esse segmento, é muito provável que isso aconteça, né? Diferente de quando eu sou autônomo, alguém está me contratando e eu estou prestando aquele serviço. Mas quando eu abro uma empresa para prestar um serviço, eu tenho que ter ciência de que eu não posso sobreviver da empresa. Ela não pode, muitas vezes, eu tirar dela tudo que eu preciso para me manter na vida. É um risco bem grande. Uhum. E isso eu aprendi com o professor Guilhermo há pouco tempo, que me deu esse start. Já tinha lido sobre isso e retomei esse estudo e venho observando, porque daí a gente toma uma informação e vai observando como isso acontece com as pessoas. E a gente vai verificando que é uma realidade mesmo, né? E a gente precisa trocar esse campinho aí de informação para poder fazer a coisa dar certo. Como fazer um conselho para empreendedores aí? Eu sou empreendedor, Ricardo também, eu acho que você também, né? Um conselho relacionado com paciência, né? Porque justamente esse bebê que nasce, a gente precisa dar todos os apoio necessário para ele crescer com saúde, né? Muitas vezes a gente demanda muita coisa dele e a gente não espera, a gente quer uma coisa mais rápida, talvez, do que é o momento e tal, né? Tem forma de ser mais rápido, obviamente, mas a gente quer resultados imediatos sempre, né? Eu acredito que sempre tem um custo quando a gente acelera o processo, né? É bem relacionar isso com um filho, né? Eu sou mãe também, eu não consigo acelerar o processo dessa criança andar, né? Eu posso vir a danificar, ela até vai andar, talvez, se eu criar muito estímulo, né? Bem isso que a gente faz às vezes com as crianças. A gente não observa o salto de desenvolvimento que as crianças têm a cada mês, assim, tem um salto de desenvolvimento, a gente não observa, e às vezes a gente estimula demais e isso traz um prejuízo. Por exemplo, no caminhar, se eu estimulo questão de passos antes do tempo, talvez eu tenha um prejuízo lá na frente ainda, né? A perninha vai ficar torta, o pezinho não vai ficar direitinho, vai ter alguma questão muscular, e assim com a empresa também, se a gente demandar dela. Naquele momento ela até pode dar esse resultado, mas às vezes mais à frente um pouquinho, isso não se torna estável. Então eu acredito plenamente que olhar para um empreendimento como a gente olha para uma criança é muito vantajoso, né? Muito esclarecedor. E talvez a empresa, porque a empresa tem uma alma também, né? E daí quando a gente olha para a empresa desse lugar, ela fica mais relaxada também, porque não está sob pressão, porque não é dela que tem que sair a tua sobrevivência, né? Porque alguns empreendedores acabam saindo para esse lugar da sobrevivência ali da empresa, e ela tem que ser um negócio fluido, né? Até ela ter uma maturidade, e daí vai depender do ramo de atividade, né? A gente que está dentro da área da administração, a gente sabe disso, né? Que tem, dependendo do ramo de atividade, 3, 5 ou 10 anos para essa empresa estar na sua maturidade já, né? E daí a pessoa vai ter que realmente rever se essa é uma possibilidade para ela. Porque existe essa diferença e também existe essa confusão entre ser um autônomo e ser um empreendedor, né? E nesses 2 últimos anos disso que a gente vem vivendo com a pandemia, eu acho que esses 2 termos estão sendo muito confundidos realmente, né? E é interessante clarear isso para as pessoas. Eu sou um autônomo ou eu sou um empreendedor? E né? O que você acha de o autônomo ter a visão de empreendedor na empresa? Eu acredito que mesmo autônomo ter a visão, quando ele consegue integrar essa visão de empreendedor, ele vai mudar o comportamento dele em relação ao CNPJ que ele tem, né? E o CPF que ele tem como autônomo, né? Como prestador de serviço. Quando ele compreende essa distinção do que é ser autônomo, que é você me contrata, eu te presto serviço e esse valor entra para mim. Agora, quando eu sou um empreendedor, o contrato não é comigo, o contrato é com meu filho, né? Um filho lá que está crescendo.
né, que eu estou disponibilizando, às vezes com mais sócios, com mais pessoas, daí o contrato é diferente, até porque vai ficando vários valores aqui com essa empresa, tem que ter, eu diria assim, que é o mamazinho, né, vai ficar um valor lá com a empresa, que é para ela ir se sustentando, para ela ir crescendo, para ela ir, agora me faltou assim um pouco da palavra, para ela ir amadurecendo, né, se desenvolvendo, até que realmente ela possa dar aquilo que a gente precisa. Uhum. Esse é um ponto importante, realmente, né? Essa transição, ela precisa ser planejada também, porque principalmente hoje, nessa geração que nós temos aí, os millennials, os mais jovens que estão com 20 e poucos anos entrando no mercado de trabalho, que muitos deles receberam tudo de mão beijada, e aí chega ali no trabalho também, trabalham 2 meses, eu já sei tudo isso daqui, eu vou abrir minha empresa. E aí no que eu vou abrir minha empresa, acha, tá, mas por que não deu certo? Eu fiz tudo que estava lá no meu outro trabalho, e já, sim, só que é o ponto sistêmico, né, de que a gente precisa saber que tudo aquilo que foi feito, todo aquele bebê já foi nutrido por um tempo, já foi amparado, já foi dado amor e tudo mais. Então, por mais que tu faças o mesmo, o melhor do que está fazendo, tu estás começando com um novo filho, como um novo sistema, um novo núcleo familiar. E ele precisa ter aquele tempo para que ele amadureça e possa ir adiante. Por mais que tu seja o melhor colaborador daquela outra empresa, que tu fazia milhões de vendas e tudo mais, tu saindo de lá, começando um projeto novo, não é mais aquele respaldo que está por trás de ti. É tu. Eu já vi várias situações de pessoas que eram estrelas em um determinado negócio e tudo mais, e quando ele saiu de lá, I am the best. Né? E aí saiu, foi botar sozinho, botar a cara, esvaziou. Não tinha mais ninguém ali, porque era aquela pessoa, mas ela tinha a retaguarda. Essa retaguarda faz, é que nem o teu pai e a mãe atrás. Né? Quando eu coloco um novo filho ali, eu estou sem aquele pai e mãe, sou eu que estou atrás. E aí precisa ter um tempo para criar um novo ambiente, um novo respaldo, uma nova confiança, digamos assim, credibilidade desse trabalho. Eu acho que esse foi também o que tu pudeste passar, né, e perceber, e eu acho que essa ficaria uma boa dica também, né, das pessoas saberem como construir isso daí. Sim, é bem sair desse lugar onde tem todo um aporte, tem um monte de gente sustentando, nutrindo aquele lugar para que eu dê conta só de vender e dar o meu melhor lá fora. Só que quando eu abro a minha empresa, eu preciso ter todo esse suporte. Eu vou ter pessoas que fazem isso, pessoas confiáveis, pessoas que já andaram, que já trilharam, até posso ter, mas a minha postura é diferente. Agora aqui, eu não tô só para fora, eu tô aqui nutrindo, mamando, botando para rotar, né, fazendo todo o processo. Eu não tenho mais toda aquela energia, toda a disponibilidade só para dar o meu melhor, só para entregar o meu serviço. Eu tenho que servir aqui também, até isso estar já sustentado. A gente atendeu, vou compartilhar com vocês do final de semana, a gente atendeu uma empresa lá com os cavalos. Uma empresa muito diferente, tá? Porque esse trabalho, por isso que é tão interessante. E a gente nem chama de constelação com cavalos, porque senão a gente também afunila. E a gente não quer isso, a gente quer abrir. A gente quer um lugar onde todos consigam estar, mesmo os que acreditam em constelação e quem não acredita. Então, por isso que é terapia e aprendizagem com cavalos sob a visão sistêmica. Então, a gente atendeu uma empresa de jovens, muito jovens, eles são muito jovens, e com negócios que já estouraram, e agora eles se juntaram porque eles têm uma nova proposta. A proposta deles é levar esse empreendedorismo, essa alta performance com alma. Uau. É lindo a proposta deles. Eles são pessoas muito já trabalhadas, né? Procurando se trabalhar, mas uma maturidade que a gente tem, a gente olha, a gente enxerga um pouco de fantasia também nesse lugar, né? Um pouco fantasioso. Mas precisamos de pessoas corajosas, audaciosas, e o nome da empresa deles tem a ver com esse nome, com audácia também, né? Mas quando a gente coloca lá junto com os cavalos, essas máscaras não se sustentam. Então, 3 pessoas que entendiam muito de cavalos, todos os 3, não conseguiram fazer o cavalo sair do lugar. Uau. E um dia antes nós tínhamos feito a mesma atividade com os alunos,
e esses alunos estavam lá entregues para o processo, né? O objetivo deles era só cumprir a tarefa, não estavam lá, eles não estavam lá por causa da empresa deles. Eles fizeram em 5 minutos, os alunos, essa tarefa. Que era de entregar um cavalo de um ponto ao outro, cada um fazia a sua parte. Então, 3 pessoas que montam, uma que tinha cavalo e não tirou o cavalo do lugar. Porque não é a habilidade ou a minha experiência, e sim a minha congruência interna que faz. Um cavalo só segue aquele que realmente sabe para onde quer ir. Porque ele é uma presa, ele está lá e ele fica suscetível. Nós humanos somos predadores de um cavalo. Então, se essa pessoa não está organizada internamente, o cavalo diz, eu não vou seguir essa pessoa, ela não sabe nem para onde ela vai. Então, é interessantíssimo, né, o que pode acontecer em uma empresa que está lá toda organizada, o espaço maravilhoso, eles com toda uma experiência já estouraram, cada um tem um outro negócio para isso que já estourou, mas não estão conseguindo fazer a coisa acontecer, porque precisam de várias... precisam afinar esse objetivo, precisam afinar o lugar de cada um. O pertencimento não está claro lá de quem ocupa cada lugar. Então, é muito interessante poder olhar tudo isso que a gente conhece da visão sistêmica em qualquer setting, né? No setting empresarial, principalmente, que a gente não precisa falar do fenomenológico, mas a gente coloca lá numa pista com os cavalos, eles viram. Eles falaram, né? Quando eles dizem assim, aquele cavalo lá ficou emburrado. Daí eu só olhei para mim e disse, o cavalo ficou emburrado. E ela riu, porque o cavalo é o espelho dela, né? Então, várias falas que eles vão entregando vai sendo do que eles estão falando deles, eles não estão falando do cavalo. O Ricardo já passou uma experiência com os cavalos e sabe o quanto é fantástico. É show, nossa, é fantástico. Eu super recomendo, pessoal. Quem nunca teve uma experiência com cavalo, procura ele, faz algum exercício, alguma coisa, é muito legal. Eli, eu queria que tu trouxesse antes ali também a questão da psicogenealogia. E eu acho que ela tem muito a ver também com essa questão, tanto das empresas quanto das pessoas, né? A árvore, que eu acho que é um dos teus trabalhos lindos também. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre como é essa psicogenealogia para as pessoas e como isso também pode ser agregado, digamos, nas empresas, né? Porque eu acho que tem essa árvore também que é importante de ser honrada e observada. Então, o interessante no trabalho da psicogenealogia é que você consegue colocar de forma gráfica, porque algumas pessoas não estão tão abertas assim para sentir, né? Não ficam tão confortáveis, né? Como no trabalho das constelações. Então, quando tu vai trabalhando de forma gráfica com as pessoas, que é desenhando a árvore genealógica, você já vai, ela mesmo só pontua uma observação interessante, né? Dentro desse papel aqui, o lado do pai ficou desse tamanhinho, o lado da mãe ocupou todo um pedaço do papel. Então, já isso, com as observações... Só um detalhezinho antes, só para quem nunca ouviu falar em psicogenealogia, o que é isso aí, para que eles possam entender melhor a tua explicação. A gente trabalha com a árvore, não se chama árvore genealógica, mas quando a gente fala em árvore genealógica é o que as pessoas mais conhecem. A gente chama de genograma, que são símbolos que são utilizados para ir desenhando a árvore da gente, né? Então, a gente vai desenhando bolinha para menina, quadradinho para menino. Daí, tem as linhas que vão ligando pai e mãe, e daqueles pais, olha, essa é a árvore genealógica. A gente vai fazendo isso sem o fundo da árvore, né? A gente vai fazendo isso em desenhos. E tem símbolos e linhas que determinam as relações e que determinam se é homem, se é mulher, se é um falecido, né? Então, fazendo esse desenho numa folha de papel e usando os traços que são designados por uma relação, por uma separação, tem cada símbolo. Então, é uma forma gráfica de bater o olho ali e saber quem é essa família. Já sabe, assim, quem é pai e quem é mãe, se os pais são vivos, quantos irmãos tem, qual é o tipo de relação que existe, se tem avós, se os avós são mortos. A gente pode ir colocando as informações. A gente pode fazer um genograma para cada coisa, um genograma para os relacionamentos, para essa parte afetiva, um genograma sobre as doenças que circulam nessa família, ou ainda um genograma financeiro, que foi um workshop que eu dei há uns 2 sábados atrás, que foi o genograma do dinheiro, né? Para a gente ver aonde está o bloqueio na minha árvore em relação a perdas ou ganhos. Onde está o dinheiro dentro dessa árvore genealógica, né? E com isso também com as empresas.
Porque o que existe muito é de sobreposições, tá? A gente estar num determinado lugar, dentro da nossa família, onde acontece algo com a gente, daquele jeito, e a gente vai para uma empresa e parece que está acontecendo o mesmo filminho lá, né? Então, são sistemas sobrepostos. Uma, porque às vezes esse posto de trabalho dentro da empresa também vai ficando com um campo de informação. Então, quando a empresa abriu, tinha um primeiro funcionário, esse funcionário daqui a pouco morre por um acidente de trabalho e a família se acha meio injustiçada, que não foi indenizada devidamente. Então, esse posto de trabalho tem um campo de informação. Vai outra pessoa para lá e daqui a pouco acontece algo, não que essa pessoa venha a sofrer um acidente, mas acontece algo que ela também se sente injustiçada. Então, tu troca as pessoas e está sempre acontecendo a mesma coisa nesse posto de trabalho. Então, com a psicogenealogia, também é possível a gente olhar de forma gráfica, tanto dentro do sistema familiar, quanto dentro das empresas, que daí dentro das empresas a gente vai olhar esses postos de trabalho, mas também a origem dessa empresa, né? O para que ela serve às pessoas, ao mundo, né? Qual é a forma do servir dela. Então, a psicogenealogia nos dá bastante informações e tem muitas variáveis. A gente pode trabalhar muitos campos diferentes dentro da psicogenealogia, com o genossociograma ou com o genograma, como algumas pessoas falam, e a gente acaba identificando algumas síndromes, síndrome de Gizan, neurose de classe, que tem mais a ver com dinheiro, anorexia do dinheiro dentro da minha família. Quando eu sou um Gizan é porque eu nasci bem num período em que havia um luto não elaborado dentro dessa família, então eu fico agarrada ali nesse luto não realizado dentro desse sistema, e muitas vezes eu não me permito viver, eu fico com um olhar realmente para a morte. Então, existem muitas possibilidades de trabalho dentro da psicogenealogia e que atinge essas pessoas que não estão tão disponíveis aí para o fenomenológico. Bacana. E só para entender rapidamente, você vai guiando e a pessoa vai desenhando? Sim, eu mostro símbolos para ela e as linhas, como são feitas, e ela faz. Então, fazer livremente também faz parte do processo. Com essa turma aí que eu fiz há umas 2 semanas atrás, foi interessante que eu disse assim, façam o genograma como vocês acham, bem intuitivamente, sem mostrar os símbolos ainda para eles. E foi interessante que uma das meninas fez toda de quadradinho, então era como se todos fossem homem no sistema familiar dela, e a outra fez todo em círculo. E quando a gente foi verificar, uma tinha uma questão muito forte do masculino, do homem para quê, dentro daquele sistema familiar, e a outra tinha essa invalidação das mulheres. E outra questão, que o nome dela é o mesmo nome da bisavó, da madrasta da avó dela, e que ela nunca soube, né? Ela soube agora há bem pouco tempo, e essa madrasta era uma madrasta, né? E aquilo foi chocante para ela durante o movimento também, porque a gente trabalha os nomes também, né? Quem deu o nome, a gente trabalha o projeto sentido gestacional, que é uma história que acontece 9 meses antes da minha concepção, como essa família estava, depois a minha gestação e os 9 meses seguintes. Isso vai dizer muito do meu comportamento na vida. A questão do meu nome também, que ele não me denomina, mas ele me condiciona quando eu não sei muito sobre a história do meu nome. Então, saber sobre a história do nome pode deixar de te condicionar na vida também. Assim como o nome das empresas também. É interessante observar quando vai dar um nome para uma empresa. Que legal. Né? Show de bola. Li, olha, maravilhoso, estamos chegando já nos nossos 40 minutos. Isso aqui é muito rápido sempre, né? Mas o que a gente pode fazer? É um bate-papo maravilhoso. Eu acho que a gente ficaria mais de hora aqui conversando contigo. Eu gostaria que tu trouxesse livro. O que seria uma literatura boa para esse pessoal que está começando, que já está na caminhada, o que te impactou, o que tu recomenda aí para as pessoas que estão nessa busca de ampliar a consciência? Então, acho que um dos livros que a gente mais indica, que daí é para cliente no consultório, é para aluno, né, para todo mundo que vai tomando contato com essa linguagem do mundo sistêmico, é Onde Estão as Moedas, do João Garriga, né? Esse é o livro que, através de um conto, você tira tanto. Às vezes eu mando para os meus clientes só um pedacinho do conto,
né, das moedas. E eles dizem, meu Deus, isso faz muito sentido agora. Então, Onde Estão as Moedas, do João Garriga, é o livro assim, de início, de largada para qualquer pessoa. E um livro sobre relacionamentos amorosos seria o do João também, que é O Amor que Nos Faz Bem. Né? Eu gosto muito de trazer os livros do João, porque ele traz uma linguagem que não é só para as pessoas da constelação, esse mesmo. Que é uma linguagem que atinge e as pessoas que leem conseguem entender. Né? E da psicogenealogia, nós não temos quase literatura no Brasil. Né? Nós temos tem um livro esgotado que não tem mais, que é da Anne Anselan, que é a mãe da psicogenealogia, assim como Bert Hellinger é o pai das constelações, a Anne Anselan é a mãe da psicogenealogia, e não tem edição para comprar mais desse livro. Consegue fora do Brasil, né? Mas aí, ou é em italiano ou é em francês, muita literatura em francês e em italiano, alguma coisa em espanhol. Eu, quando fui à Espanha, trouxe alguns livros, que é o que eu tenho me desenvolvido, assim, mas tem um da Mônica Justino, que é Psicogenealogia mesmo, o nome do livro. Mas se procura por essa autora, né? Ela foi minha professora na graduação e eu tive o privilégio de reencontrá-la depois da graduação e de estar trilhando esse caminho da psicogenealogia junto com ela. Mônica Justino. E até fui convidada para escrever agora um capítulo num livro que a gente vai produzir, acho que para o ano que vem deve sair, de psicogenealogia e várias outras terapias, né? E eu fui convidada, então, para falar da psicogenealogia e constelação familiar, algumas outras colegas da psicogenealogia e da microfisioterapia. Então, vai ter um livro com vários capítulos falando da psicogenealogia dentro dessas outras terapias. Show. Uau! Eu acho que maravilhoso. Literatura, sim. Muito bem. André, mais alguma pergunta? Eu gostaria de conversar com você o dia inteiro. Vai ficar... É encantador. Eu atendi um cliente agora, antes de entrar aqui com vocês, de 75 anos. Né? Nunca fez terapia na vida. Mas as pessoas acabam nos encontrando por ressonância, né? Então, dentro da história que eu estou falando, um apaixonado pelas árvores genealógicas, pela genealogia, falando muito disso. Então, peguei esse gancho para trabalhar com ele as questões que ele precisa vir a trabalhar, né? E daí tinha outros pontos em comum. Ele é dos Açores, e eu já visitei os Açores, né? Então, assim, as pessoas chegam bem e ele disse assim, ai, não dá para ser só uma sessão com você, quando que eu posso voltar? Por causa dele, nos ligou daí do genograma, da árvore genealógica, né? E que vai fazendo sentido. Que bacana. Esse é um detalhe muito importante, né, que tu está trazendo. Eu já tive o privilégio de ter uma cliente de 85 anos. E ela é uma mulher fantástica, uma senhora fantástica, mãe de um grande amigo meu, e sempre uma buscadora. E era lindo de ver ela, mesmo com 85 anos, ainda querendo se entender um pouco melhor, ainda querendo buscar algo. E eu digo que enquanto a gente está aqui respirando, a gente tem a oportunidade. Então não tem essa de não, mas eu estou muito velho agora para mudar. Não. Enquanto eu estou aqui, eu tenho oportunidade de tomar consciência do que eu ainda estou batendo cabeça, né? Qual é o aspecto que a árvore genealógica pode nos trazer, aquela função de, não, isso daqui é genealógico, é doença da família. Não é para simplesmente aceitar e deixar. Se está na família, eu tenho a chance de mudar, porque senão eu vou continuar perpetuando para os meus descendentes até alguém encontrar esse ponto e mudar. Então, sempre tem oportunidade. Não importa a idade, o caminho da consciência, despertar essa evolução, ele sempre está aberto, sempre está disponível. E isso mesmo, assim, de não... por isso que eu trago sempre essa fala, assim, eu não fico enquadrada, eu não ofereço só uma coisa. E eu vou trabalhar com cada cliente que vai chegar, com a abertura que ele dá, com aquilo que é uma possibilidade para ele, se é através da árvore genealógica, vamos falar de árvore genealógica, se é através da espiritualidade, vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Se ele veio realmente buscar a constelação fenomenológica, vamos para esse lugar. Se ele quer falar de uma linguagem mais empresarial, eu tenho recurso para estar levando ele nesse lugar também. Se a afinidade dele é com os cavalos, vamos lá ao ar livre, para a pista com os cavalos, né? Então, é sempre o que o meu cliente precisa,
se ele realmente precisa do que eu tenho para dar, essa é uma boa pergunta também, né? E se eu realmente posso dar isso que ele precisa, se não é de outro lugar, né? Aqui daí a gente já está explorando ordens da ajuda. Perfeito. Uau! Eli, muitíssimo obrigado, foi realmente maravilhoso, a gente não quer estender demais, só tenho a agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, esse trabalho maravilhoso. Como é que as pessoas te acham para poderem marcar uma sessão, uma agenda, uma constelação, algo de maravilhoso nesse teu trabalho? Então, aqui, né, no meu Instagram, que é @constelação.elianecum, lá no link da minha bio tem o meu WhatsApp, né? E lá no link da bio, acho que também tem o site do Instituto Luz do Ser, que eu sou diretora. Então, o mais fácil de achar é por aqui, porque daí lá tá o meu WhatsApp também. Ou manda um direct também, que às vezes eu vou falar agora uma frase da nossa querida Eva, né? Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Os ensinamentos neste curto tempo, eu gostaria de conversar, como falei, muito tempo contigo. Queria te convidar, não faz isso, Ricardo, né? Mas já que estamos no final do ano, a gente poderia convidar ela para o ano que vem, talvez outro encontro para aprofundar mais alguma das áreas. E só gratidão, um prazer te conhecer e espero conversar mais contigo em outro momento. A vida vai dando jeito de fazer esses bons encontros, né? Maravilha. A vida é muito generosa com a gente. E obrigada por estar aqui com você no dia do seu aniversário, Ricardo. Então, parabéns, feliz vida, né? Um novo ciclo bem abençoado. E que possamos em breve nos encontrar ao vivo para um bom quebra-costela. Sem dúvida, sem dúvida. Um mate compartilhado, assim, um bom abraço quebra-costela. Eliane, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme estar contigo, te receber aqui. Esse é o propósito da Splendor, esse é o propósito da Arena. A gente quer sempre compartilhar as infinitas formas. Vocês podem perceber que cada um tem um detalhe, uma maneira de que fez essa transição ou de que despertou, que encontrou o seu melhor. Então, isso que é importante, a gente poder compartilhar essas formas, porque às vezes a gente fica em dúvida. Ah, meu Deus, será que eu saio? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Cada um tem a sua maneira. Cada um vai sentir no seu coração aquele momento de despertar, de pulsar e de fazer a sua transição para entregar o seu melhor. Esse é o nosso propósito, a gente quer servir. E a Splendor Brasil, como um bebezinho, que a Eliane disse também, nós também juntamos 3 pessoas, éramos 4, agora estamos em 3 pessoas que estão aprendendo. O André nos traz esse suporte maravilhoso, que ele também é essa pessoa de pontes, de fazer contatos, interligações, ele também anseia por compartilhar essas experiências. Ele é um Splendor nato junto conosco. Então, a gente quer sempre compartilhar, nós queremos criar essa grande comunidade de compartilhar de experiências de pessoas que podem trazer uma forma para você se encontrar, para você despertar o seu melhor e transbordar, para que a gente possa transbordar e despertar mais e mais pessoas, evoluir, transformar o design humano que cada um de nós tem, que é maravilhoso. Na quinta-feira, nós estaremos também com outra consteladora maravilhosa, com a Gláucia Paiva, ela também é terapeuta transgeracional. Ela tem 2 livros, o livro da Aqui Olhe e Veja Além e A Justa Razão, que inclusive é uma metodologia que ela desenvolveu e é maravilhosa, é outra pessoa fantástica. Então, se você não conhece, programe-se. Na quinta-feira nós vamos fazer, por conta da agenda dela, nós vamos fazer às 12h30, vamos iniciar essa Arena de Experiências. Eli, muitíssimo obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos fazer um print aqui, fazer um clique para botar de capa para nós. Aê! Obrigado, então. Um beijo e abraço a todos. Nos vemos quinta-feira. Até mais. Tchau.